Olá, agora vamos olhar aqui os ciclos econômicos e a ocupação do estado do Paraná. Então, a ocupação do estado do Paraná, ela começa já no século XVI, na região aí que a gente conhece como Primeiro Planalto. Lembrando que o Primeiro Planalto é aquele do escudo cristalino. Nessa área aqui foram encontradas algumas jazidas de ouro. E a produção de ouro acaba ficando aí conhecida como ciclo do ouro no estado. Esse ciclo do ouro, ele começa nas regiões litorâneas e ele acaba avançando para o interior. Um ponto interessante é que esse ciclo que estimula a criação da cidade de Curitiba, que atualmente é a capital do estado. Então, cria-se um caminho ligando, que na época era conhecida como interior, que é Curitiba. Então, um caminho de Curitiba até o litoral. As primeiras ocupações, as primeiras formas aí de colocar a população na região é justamente no ciclo do ouro. Nesse momento já começa a se usar o trabalho escravo no Paraná. O ciclo do ouro ele entra em decadência principalmente no século 17, justamente aí pela descoberta das primeiras jazidas lá em Minas Gerais. Depois do século 18 também você vai ter o esvaziamento dessa produção de ouro. Quando avançamos aqui para o século 18, com uma ligação muito estreita com a questão da mineração em Minas Gerais, começa principalmente no Segundo Planalto a formação de um outro ciclo econômico, que fica conhecido como ciclo do tropeirismo. Então vamos colocar aqui o tropeirismo, um ciclo econômico que a gente tem a ligação das Minas Gerais com o sul do Brasil, com a região platina, justamente para mandar suprimentos para Minas Gerais. O tropeirismo ele foi importante porque ele acabou criando algumas cidades no interior do Paraná, justamente avançando pelo Segundo Planalto, lembrando que ele tem aí trechos com terrenos mais suavizados, tem a região dos Campos Gerais, que a gente viu em vegetação. Então, nesse ponto você tem a fundação de algumas cidades, como Castro e Ponta Grossa. Cidades importantes aí do interior do estado do Paraná. Bom, o tropeirismo, junto com a decadência da mineração em Minas Gerais, a gente tem aí o fim desse ciclo, a estagnação dele, e um novo ciclo surge. Como principal ciclo econômico aí do Paraná no século XIX, temos o ciclo da erva mate. Então se inicia aí a produção de erva mate por boa parte do interior do Paraná, vai avançar por longos trechos aí, e toda essa produção vai ser fundamental para criar algo novo no Paraná, que na época fazia parte da província de São Paulo. Então o Paraná é desmembrado da província de São Paulo, justamente pela influência que a erva mate vai trazer. A erva mate vai ampliar e muito a infraestrutura na questão do transporte. Então uma infraestrutura de transporte muito dinâmica começa a surgir para a região, principalmente com a ferrovia Curitiba-Paranaguá, para escoar a produção de mate. E também, ponto aí provavelmente mais importante desse ciclo, é justamente a formação da província do Paraná. Então, graças ao dinamismo, uma classe média sendo formada por produtores rurais do interior, uma infraestrutura, é um estado que vai exportar muito, vai gerar muita riqueza. A erva mate foi o grande ciclo econômico do Paraná. Em 1853, você tem a formação da província do Paraná. Lembrando aí que ela vai ser desmembrada da província de São Paulo. Tudo bem? Bom, a erva mate ela também entra em decadência, então é outro ciclo econômico aí que vai sofrer com a decadência, e no século, na verdade, no fim do século
XIX e início do XX, um novo ciclo econômico começa aí a se formar, tá? Principalmente, claro, no começo do século XX, durante o entreguerras, esse ciclo econômico vai ser muito importante, ele fica bem consolidado, que é o ciclo da madeira. Então, a produção de madeira, ela se expande no estado, e também o beneficiamento da madeira. Se utilizava o pinho, então olha só, é a exploração da mata das araucárias. É até importante a gente destacar aqui que a mata das araucárias é hoje o bioma mais devastado do estado do Paraná, justamente devido à ampliação aí ao crescente consumo de madeira que teremos na região. Mas diversas pequenas fábricas, diversas aí serrarias serão montadas no interior do estado, que também trouxe a dinamização. A grande questão foi, lá para os anos 40, 50, a madeira começa a se esgotar e se transforma aí em um problema para manter esse ciclo econômico. Tudo bem? Bom, o que vimos agora é uma ocupação do estado que veio principalmente do litoral. E lógico, a mata das araucárias, ela se encontra onde? Tanto no segundo, quanto também no terceiro planalto, que é o que a gente chama de planaltos subtropicais. Sempre importante a gente lembrar isso. Tudo bem? Bom, agora, o estado do Paraná, ele também vai ter aí a ocupação do norte. Então, vamos colocar aqui como que vai ocorrer a ocupação do norte, que se inicia aí no século XIX, com a expansão da produção cafeeira. Então, o norte do estado, lembrando que é uma região que faz fronteira com o estado de São Paulo. No século XIX, você começa aí a expansão do café na região. E essa expansão do café em todo o norte do Paraná, ela acaba sendo dividida. A gente pode subdividir o norte do Paraná em 3 áreas aí. Em um primeiro momento, no final do século XIX, então vou colocar aqui, no fim do século XIX, a gente tem a ocupação do que é conhecido como o Norte Velho. Então, vou colocar Norte Velho. Essa região será tomada aí pelos produtores de café do estado de São Paulo. Então, ele se caracteriza por uma produção mais antiga, área que a gente já encontra manchas de terra roxa, que é aquele solo de origem vulcânica, muito fértil, só que as propriedades agrícolas serão maiores, justamente por estar seguindo aí aquela estrutura, produção do café que já ocorria no estado de São Paulo. Quando avançamos a partir da década de 1920, você vai ter aí a ação de uma companhia de exploração para essas áreas aí, que é justamente o que? A ocupação do chamado Norte Novo. Então, olha só, o Norte Novo, você vai ter aí a formação de lotes. Então, é uma política de loteamento feita pela companhia, aí, uma companhia para explorar a área, uma companhia privada. Além do loteamento, você também vai ter a infraestrutura crescendo nessas áreas. Uma infraestrutura que será fundamental aí para criar uma rede urbana. Ponto importante, são propriedades agrícolas menores. É até interessante, muitos japoneses e italianos que trabalhavam no café em São Paulo conseguem adquirir os seus lotes. E também temos a infraestrutura que acabou beneficiando, formando cidades na região. Como a gente pode destacar aí a cidade de Londrina e a cidade de Maringá. E temos uma segunda expansão aí que a gente pode pensar como pós Segunda Guerra Mundial, tá? Começa já nos anos 40,
que é o que alguns vão chamar de Norte Novíssimo, que é quando você avança mais para o interior, avançando aí próximo à fronteira do Mato Grosso do Sul. Então, Norte Novíssimo, área de exploração mais recente, tá? Essa estrutura do café vai acabar trazendo o quê? Para toda a região. Com o tempo, você tem o esgotamento dos solos. E um outro detalhe importante, o café ele vai sempre sofrer aí, então, um ponto legal da gente estar levantando, com as geadas. Lembrando que o clima subtropical, o inverno rigoroso, acaba trazendo aí essas geadas, o que acabou forçando a substituição econômica do café. O produto que mais vai crescer no norte é justamente a produção de soja. Também temos a cana, o milho, principalmente para incentivar aí a produção econômica de aves e suínos na região. Tudo bem?